Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, para descermos um pouco para sul relativamente à Ucrânia e estacionarmos no Médio Oriente. O Líbano vai entrar em processos eleitorais, sendo certo que, principalmente desde a terrível explosão em agosto de 2020, que o país parece estar razoavelmente adiado, digamos assim. É um país com graves carências, um país que, segundo dizem todos os observadores internacionais, está nas mãos da corrupção, ou pelo menos da transferência dos financiamentos externos para as mãos de quem tem o poder no Líbano, mas aparentemente aquilo que pelos menos se sabe neste momento é que o Ocidente e também a ONU continuam mais preocupados com a questão das armas que estão com certeza nas mãos do Hezbollah. Como é que vê o desfecho de mais estas eleições no Líbano, Sr. Embaixador, sendo certo que, como em outras situações anteriores, pode ser que nada mude, fique tudo na mesma. Nós já aqui uma vez analisámos com algum pormenor aquilo que é a estrutura institucional e constitucional do Líbano, que é absolutamente atípica. Eu julgo que não há no mundo uma outra estrutura deste género, porque é uma estrutura que ao mesmo tempo contempla uma separação, uma divisão de poderes entre cerca de 9 entidades religiosas, de confissões religiosas. E ainda por cima, e depois uma outra para outras minorias. Isso dá lugar, pensou-se na altura, pensaram na altura os constitucionalistas e os políticos libaneses, que isso resolvia o problema da multiplicidade étnica dentro do Líbano, que funcionava por votações de maioria, que era um parlamento normal de voto maioritário, e decidiram fazer essa votação por voto proporcional, ligando às várias comunidades. E é um caos total. Tem sido um caos total ao nível da própria gestão do Líbano. O Líbano é um país que vive tutelado por forças exteriores e vive, como o António disse, marcado pela existência de uma elite com forte corrupção e que muito rapidamente coloca o dinheiro no estrangeiro quando as coisas começam a correr do modo que não lhes interessa. Tem dentro de si uma espécie de um Estado dentro de um Estado, que é o Hezbollah. O Hezbollah é uma força paramilitar de obediência xiita, muito próxima do Irão, que se confronta politicamente com as forças sunitas que estão mais próximas da Arábia Saudita ou até da Turquia. O Hezbollah tem um exército que há quem diga que se equipara ao próprio exército do país. O Hezbollah tem escolas, o Hezbollah tem saúde pública, tem saúde privada, digamos, pública não privada. O Hezbollah é um Estado dentro de um Estado. Numa lógica que é muito típico deste tipo de organizações, eu vou usar a expressão sem sentido pejorativo, totalitárias, porque tomam conta da vida global dos cidadãos. Transversais. Transversais. E, por outro lado, tem zonas onde ninguém vai. E o exército libanês não vai. O que significa, portanto, que o Estado tem a sua soberania limitada. Esse mesmo Estado vive balcanizado, se assim se pode dizer, por esses grupos sectários que tomam conta destes variados ciclos. E nós, se nos lembrarmos que o presidente do Líbano, uma vez foi à Arábia Saudita e ficou preso na Arábia Saudita pelo governo da Arábia Saudita, Saad Hariri, que no fundo parece ter a tutela da ala sunita, nós pensamos que isto de facto é um país falhado. É um país que já foi uma joia do Próximo Oriente. É curioso que os franceses, que têm uma tutela e uma ligação muito forte ao Líbano, nunca dizem Médio Oriente quando se refere ao Líbano, dizem Proche-Orient, o Próximo Oriente. Dividem o Médio Oriente em Próximo Oriente e Médio Oriente. E tem uma profunda ligação à França. E neste momento vive um ciclo de tragédia, vive um ciclo de pobreza. 2/3 da população vive abaixo do nível mais baixo de pobreza. Tem uma crise interna brutal em todas as áreas da educação, dos transportes, uma crise energética imensa, que a certa altura fazia com que não houvesse combustível nas próprias cidades, uma crise em termos de ordem pública muito forte, e tudo isso
foi cumulado com a tragédia que o António referiu, que foi uma explosão acidental, tudo indica, mas por falta de cuidado, de explosivos explosivos de natureza agrícola, que estavam no porto de Beirute, que de repente criaram uma tragédia sobre a cidade, matando 200 e tal pessoas, destruindo uma cidade que já estava ela própria com graves problemas ao nível infraestrutural. Toda esta tragédia cria digamos, um terreno em que estas eleições, que aparentemente vão ter uma grande abstenção, há uma grande desilusão, em particular por parte da comunidade sunita, e isso faz com que muitos meios internacionais que têm medo do Hezbollah achem que o Hezbollah pode aproveitar isto para subir na sua própria estrutura, na sua própria representação parlamentar. E os sunitas vivem num momento de grande divisão. Os sunitas e depois também há os cristãos, há um conjunto muito variado de estruturas, algumas delas ligadas à antiga riqueza do país, era uma das sedes do mundo financeiro árabe, no certo momento, do Médio Oriente, e hoje está completamente destruída, a estrutura está toda descalibrada, o próprio sistema do Estado não funciona, os serviços públicos estão num caos e há um ambiente de mal-estar, de descrença, em que se soma também, ainda por cima, mesmo neste quadro, a corrupção. E aparentemente, neste momento, vive-se aquilo que é normal nestes países em situações similares, que estão à espera de um empréstimo do Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional, esse que pôs já um conjunto de condições que são profundamente drásticas, enfim, para o dia-a-dia do país, e que também quer, ao que parece, uma reforma da Constituição. Criar um consenso para uma reforma da Constituição é algo complicadíssimo. Parece-lhe, portanto, que, como alguns dizem, o país basicamente não tem viabilidade enquanto tal. O país vai andando, como se costuma dizer. Exato. Há uma sombra sempre sobre este país, que é a Síria. A Síria considera o Líbano na chamada Grande Síria. E nunca se reconciliou verdadeiramente com a autonomia do Líbano. Só que a Síria está num tempo de alguma fragilidade ela própria, ainda por cima agora em que a mão e a ajuda russa são capazes de ter algum tremor, e portanto não vemos em que medida é que a Síria pode nestas circunstâncias pesar no quadro interno. Há quem diga que o Irão pode estar a jogar um pouco mais na sua expressão através do Hezbollah, e portanto há uma grande preocupação na comunidade internacional sobre o que é que sairá destas eleições de 15 de maio, mas ninguém tem grandes expectativas, infelizmente. Claro. O Irão pode de alguma forma estar a jogar em dois tabuleiros ao mesmo tempo no Hezbollah e um pouco mais a sul com o Hamas na faixa de Gaza. Parece-lhe que são duas linhas que se podem cruzar em alguma altura e transformarem a região num lugar ainda mais perigoso? Sim, mas é verdade que há uma similitude e uma cumplicidade entre o Hamas e o Hezbollah, mas aparentemente ao longo destes últimos anos o Irão tem sido muito cuidadoso na gestão das provocações a Israel, fazendo-as no Líbano, e nós sabemos que Israel também tem quase sempre também é outro vizinho complicado para o Líbano, porque quando não gosta dos equilíbrios do Líbano, invade o Líbano, como já se viu, e inclusivamente fez chacinas, Shatila no passado. Normalmente o Irão não se envolve muito nas questões da Palestina. Há uma certa simpatia, mas não se envolve muito porque aquele equilíbrio entre Israel e o Irão já é suficientemente complicado para trazer o Irão para dentro da própria estrutura da Palestina. Uma última questão, Sr. Embaixador, exatamente tendo ainda a ver com Israel. O governo israelita está a passar por uma fase de grande complicação política interna. Como é vulgar. Exatamente. Dada a sua complexidade, a Constituição obriga à entrada de um conjunto variado de partidos e alguns são perfeitamente contraditórios uns com os outros. Foi um milagre pontual apenas para afastar Benjamin Netanyahu. Exato, que arrisca voltar ao poder se esta coligação
onde realmente está desde a extrema-direita israelita até aos partidos de expressão árabe israelita, é realmente complicado. Mas a pergunta que eu gostava de fazer é esta: perante este cenário de alguma dificuldade política em Israel, o governo pode cair na tentação de ser mais, de parecer e mostrar-se mais musculado com o Líbano, se as coisas no Líbano não correrem ao agrado de Israel? Sim, pode acontecer, mas normalmente Israel atua no Líbano quando há provocações no sul do Líbano face ao norte de Israel. E Bom, tem uma provocação é uma coisa que é simples de provocar, digamos assim. e de montar. Mas uma entrada no Líbano implicaria ter, digamos, o dia seguinte, isto é, fazer o quê, apoiar o quê? Às vezes Israel quer diminuir a pressão que existe ali nas comunidades que estão imigradas, como é sabido, desde 1948, ali, e os grupos palestinos que ali existem. Não me parece que Israel se sinta muito tentado. O que se pode ser tentado neste momento em que as atenções das cadeias internacionais de televisão estão voltadas para a Ucrânia é, como sempre acontece, isto já aconteceu no passado tantas vezes, é, desculpem a expressão mais prosaica, é molhar a sopa na faixa de Gaza. Faz Exatamente. sempre parte disso. E sempre se disse, aliás dissemos-lo aqui nesta altura, que uma coligação de governo israelita com um partido árabe tem sempre um limite, e o limite era uma atuação mais musculada na faixa de Gaza. Se essa Claro, atuação vier até lugar, naturalmente o Partido Árabe ou desaparece, ou então deixa de poder argumentar com a sua própria lógica. Portanto, claro. eu acho que Israel, nesta fase, vai deixar andar a situação no Líbano. Muito bem. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá.